Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Mas continuar trabalhando, continuar assistindo para poder evoluir nesse aspecto aí que os jogadores sabem, porque eles mesmos são os que mais se cobram e mais ficam doloridos quando erram gols, com uma oportunidade de fazer o que é mais bonito no futebol, que é fazer um gol e comemorar com a torcida. Quando eles não fazem, eu sei que eles ficam sentidos. E hoje todos eles do ataque tiveram chances e no final não, só quem fez foi o menino da base, né? Então, vamos continuar evoluindo nesse aspecto. O campo realmente é sem palavras, sem condições. Sem condições. Mas prefiro olhar para onde eu controlo, que é a minha equipe, e agora pensar para frente. Não, hoje temos inúmeras coisas positivas durante o jogo. A estreia como titular do João, não sentiu o jogo, tivemos minutos para jogadores que não vinham jogando tanto, tivemos uma atuação muito sólida, muito importante com esse gramado, conseguiram criar essas relações, conseguiram criar entre eles, faltou um pouco de ataque à profundidade, falei isso com eles, faltou a gente atacar mais o espaço, porque era onde a gente podia criar perigo, e um time tão fechado, momentos com uma linha de 5, outra de 4 dentro da própria área, fechado muito por dentro, então realmente os espaços que eles deixavam era mais pelas laterais do campo, e aí tivemos muito boas combinações e principalmente também o controle das transições, e a fase defensiva foi muito sólida. Então saiu com muitos aspectos positivos do campo e alguns para corrigir, mas em geral, assim, ver jogadores atuando nesse nível de controle de bola, de domínio, essas relações entre eles nesse gramado, é porque o nível desses jogadores são muito alto. Foi uma festa linda, linda, linda do torcedor aqui. Se eu não me engano, foi a primeira vez que eu vim aqui. Eu não, sinceramente, tentei pensar se eu joguei aqui, mas acho que não tinha nunca vindo para cá. E tem muito flamenguista, né? O que me deixou triste foi a nossa logística foi um desastre. Foi um desastre. Chegamos muito tarde, depois a falta de organização com essa parte dos torcedores e a falta de organização para entrar no hotel nos levou quase uma hora para a gente chegar no nosso quarto. Então isso foi um quesito que nós temos que melhorar. Nós não podemos deixar isso acontecer. Mas, por outro lado, ver essa festa linda que o torcedor tem feito pra gente e recebido a gente onde a gente vai, quer dizer que eles estão fechados e encantados com o nível de atuação dos jogadores, eles se sentem representados pelos jogadores e lotam o estádio. Isso é o que me deixa feliz, o que me representa como treinador, e me deixa muito orgulhoso de que exista essa comunhão com o torcedor e a nossa equipe. O Joshua era meu camisa 10 no Sub-17. Me emocionei muito, né, como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos, que foi o teu jogador na base, e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola, ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. Um menino muito especial, era, como eu te falei, é o meu camisa 10 no Sub-17. O primeiro título da minha carreira como treinador, ele participou, foi uma peça muito importante na equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, né, para que a equipe girasse em torno dele. Eu sei o talento que ele tem. É um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta, tem um talento e tem principalmente muita frieza na área. É um cara que decide muito bem. Tem as tomadas de decisões dele sempre são muito assertivas na área, e um jogador que perde pouco a bola, tem uma visão de jogo muito boa. Então, além do carinho que eu tenho por ele, porque é um menino que entra, você vê o brilho, a energia que ele entra, é positivo sempre, os jogadores adoram ele, encaixa muito bem no grupo, e como eu sinto como se tivéssemos contratado um jogador nesse momento. Ganhar um menino de 17 anos que entra sem medo desse jeito,
muito especial para mim. Fiquei muito feliz hoje, muito emocionado. Bem, o Wallace é um jogador também que eu tenho muito carinho, o Guilherme também. Adoro esses meninos, adoro todos eles que trabalharam comigo lá, eu tenho uma relação muito especial com eles. O Wallace, quando eu faço a lista da relação para o jogo, eu penso no jogador que vai jogar, na possível troca. Então eu tenho, hoje com a volta do Pedro, com o Juninho, com o Bruno, com o Plata, eu estou coberto nessa posição, né? Eu não, nesse momento não vejo, eu vejo eles na frente do Wallace, né? Então o Wallace agora precisa continuar fazendo o que ele estava fazendo, que é fazer gols, é se destacar no sub-20 e chamar na minha porta fazendo dentro do campo. E aí eu sei que eu posso contar com ele, porque é um jogador que tem as características de 9 que eu gosto, né? Então, e aliás tem a relação comigo que é muito boa. O Guilherme também passa por um processo parecido com o do Wallace. Tem outros jogadores, tem o Arrasca, tem o Plata, tem outros jogadores que estão aí. E hoje eu optei pelo Joshua, que vem treinando comigo, vem treinando muito bem, completou viagens, viajou comigo para Libertadores, fez vários treinos, encaixou muito bem no grupo e vem se destacando nos treinos. Isso que é o que eu mais vejo é o jogador que fala dentro do campo. E o Joshua está falando dentro do campo, me deu como é que fala? A segurança de poder colocá-lo hoje no campo e ele acabou rendendo, né? Mesmo que foram só 10 minutos. Então é um processo de concorrência muito grande que eles têm, aliás, pelo craque, estrela e ídolo que é o Arrascaeta que está na frente deles hoje, mas que eles possam se espelhar e poder sempre ser uma opção para mim quando eu precisar. Bom, a análise que eu fiz do Botafogo da Paraíba foi uma análise onde eu imaginei um jogo difícil pelo gramado, pela situação do gramado, de campo, mas assim, reconhecendo claramente a nossa superioridade técnica, né, dos jogadores, assim. Por mais que tenha um time bem qualificado, um time que você vê que estão com as ideias muito claras, bem treinado, principalmente na fase defensiva, me demonstrava que iríamos ter dificuldade de entrar por dentro nessa equipe. Mas, claro que o campo e a circulação de bola sempre fica um pouco mais lenta nesse aspecto, mas não posso deixar de reconhecer que antes, na análise que eu fiz, eu senti que sim, éramos bem superiores ao time deles. Não sei, sinceramente, o nível da Série C, mas eu acredito que uma equipe tão bem trabalhada na fase defensiva possa sim brigar pelo acesso, porque esse ano jogamos contra algumas equipes do Carioca e muitas delas, ou Volta Redonda, por exemplo, que joga a Série B, essa equipe aqui tem um nível técnico e tático assim parecido ou superior até a essas equipes. Então, essa é a minha análise sobre o Botafogo. Agora conseguimos o resultado que queríamos e temos a volta e na frente, diante do nosso torcedor para poder vencer.